Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Reprogramação Metabólica. Estamos recebendo o Delson Broliato, educador físico e fisiologista, mas hoje ele traz a Luciana Berti, né? Ele tem uma acompanhante para que ela possa também conversar conosco. Delson, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui todas as semanas, né, como sempre nas quintas-feiras, e hoje com uma convidada para dar o testemunho, falando um pouquinho da experiência dela, né? Que é muito fácil eu falar do protocolo, falar os benefícios do protocolo, você também como âncora, né? Mas quando traz realmente um cliente falando, as pessoas começam a entender como que é o dia a dia, como que ela teve resultado, como que estava antes, como que está agora, qual que é a meta, né? Se realmente é fácil, se consegue, se é possível, se é realmente simples, como nós falamos no dia a dia, né? Que a pessoa não passa fome. Então, acho que nada melhor que um testemunho para os ouvintes acompanharem resultados aí reais, né, da reprogramação. Isso é importante. Então, acompanhe o Delson, a convidada Luciana Berti. Luciana, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado, Delson. Eu vim dar meu depoimento porque, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, em questão de emagrecimento. Eu era uma pessoa, assim, que a minha qualidade de vida estava muito baixa e, assim, eu tinha problema de sono, como eu falei anteriormente, eu fazia muito jejum intermitente, eu passava muitas horas sem comer e eu estava insatisfeita onde eu tinha estacionado no meu peso. Até que um dia minha mãe veio com uma página do Instagram, ela falou assim, olha, Lu, eu escutei esse profissional falar, ele tem muito domínio sobre o assunto e você diz que você emagrece comendo, que você não passa fome. Então foi quando eu procurei o Delson para a gente iniciar a minha reprogramação e desde então eu tenho mantido esses hábitos alimentares e questão de atividade física. Eu praticamente mudei, né? Minha qualidade de vida aumentou muito, questão de sono, questão da pele, emagrecimento, lógico que foi o que eu buscava desde o início, porque vou casar, né? Então todo mundo quer tá magrinha pro dia do casamento. Então assim, o Delson foi fundamental nesse processo. Muita coisa mudou, meu noivo até brinca, ele fala, nossa, você não é mais nervosa como você era, sabe? Daí eu falei, sim, tava tudo errado, tudo desregulado, né, Delson? Isso. Quando eu fui lá, lembra, eu tava com o cortisol alto, Uhum. tava parada, tava super insatisfeita, não tava muito bem com a aparência, tava assim, chateada, daí eu falei, não, eu preciso mudar. Então foi quando o Delson entrou na minha vida e me ajudou, assim, 100% em vários quesitos, né? Além disso, ficar mais elegante, ainda ficou mais tranquila. Sim, O noivo percebeu percebeu, essa mudança. todo Olha mundo só, a percebeu, família. né? A Aliás, a família. sua mãe que está acompanhando aqui também, Isso está mesmo. aqui na CBN. E você começou em fevereiro, é isso? Eu procurei o Delson em Em fevereiro, fevereiro. aí nós fizemos a primeira avaliação, né, Delson? Isso. Aí ele tirou as primeiras medidas, tudo, conversamos, ele falou qual que era a minha principal queixa, daí eu falei que era essa, eu não conseguia mais emagrecer, eu tava naquele peso e não mudava. E que eu não tava me sentindo bem, até ele deve ter percebido muito a minha evolução da segunda vez que eu fui em questão de ânimo, né, Delson? Isso. Então, assim, a gente começou em fevereiro, daí depois, acho que em questão de, deu que um mês que eu voltei lá, eu Isso. já tinha perdido 4 de balança, que é muito, Eliminou 4 4 quilos. quilos de balança, e eliminei bem mais, assim, questão de gordura mesmo, aumentou a minha massa magra. Porque como eu ficava muito tempo sem comer, aí com a reprogramação o Delson colocou no meu cardápio muita proteína, a quantidade certa de gordura, né? Então, assim, eu tava realmente carente, em déficit a questão de alimentação. E ele me ajudou muito. E hoje, assim, eu não, mesmo que eu faça uma viagem, saia comer com os amigos, a minha mentalidade já está programada para comer certo, sabe? Então, Uhum. assim, foi muito bom. Delson, além desse depoimento, é importante, a gente, claro, nesse quadro tem a sua participação, mas é importante que a gente traga aqui pessoas que passaram por esse processo para que os ouvintes tenham clareza sobre a reprogramação metabólica. No caso específico dela, eu gostaria que você descrevesse esse período. É um período curto, né? Começou em fevereiro, março, praticamente, nós estamos em junho ainda. Eliminou 4 quilos e alguém pode imaginar assim, eliminou 4 quilos, mas você tem aquele cálculo também, né? Que 4 quilos, aí tem a gordura, tem massa magra, né? Fale um pouquinho do histórico dela e o que você observou nessa evolução. Mas, assim, falando em 4 quilos até ali, porque senão eu nunca mais fui na avaliação, né? Não, Então, não. assim, Você eu. acha que eliminou mais? Ah, sim, com certeza, porque na Pelas roupas, dá para roupa, perceber. porque a gente começou a ter um monte. Eu mais questão de agenda, de viagem.
e projeto de casamento, né? Reforma, até falei pro Delcio, falei, ó, Delcio, tô meio afastada, mas o projeto continua. Então, assim, até ali eu tinha eliminado 4. Eu tenho certeza que eu já tive bem mais resultados pela questão de roupa, que tá mais larga, sabe? E você trabalha com o quê? Eu sou advogada. Você é advogada. Uhum. Ok. Delson. Então, quando a gente fala em 4 quilos em 30 dias, tem pessoas que falam assim, Delson, mas eu preciso eliminar 30 quilos. Nós estamos falando de um caso de uma pessoa que tinha disciplina, fazia jejum. Não era por falta de disciplina que ela não tinha resultado. Toda vez que ela fazia jejum, ou seja, ela ficava sem comer, e mesmo treinando, o corpo dela aumentava a taxa de cortisol para o sistema de defesa, ficava lento o metabolismo. E quando ela tinha pequenos deslizes, que são essas viagens que ela está fazendo agora e não está perdendo o resultado, antes, por falta de alimento, por carência muscular, por perder músculo junto com gordura, ela armazenava a gordura com facilidade, principalmente na região abdominal, que é o que incomodava bastante ela. Então, o objetivo da Luciana em emagrecimento era muito pouco, era pequenos detalhes. E onde que a reprogramação ajuda um cliente com esse perfil? Vai comer melhor, não pode passar fome, vai melhorar a absorção do intestino, melhora a absorção de nutrientes, vitaminas, minerais, melhorando pele, cabelo, unha. E a gordura excedente é uma consequência. Da mesma forma que aquela pessoa elimina 20, 30 quilos de gordura, que é bastante, é a mesma coisa com relação a Luciano, os 4 quilos. O objetivo é o mesmo, a gente coloca na via metabólica certa para fazer o tecido muscular utilizar a gordura, fazendo com que o cérebro dela entenda que não falta energia. Então imagina como que ela não ia estar estressada, cansada, alterar o humor se ela passava fome. Qual que é a energia que ela tinha? Não tinha energia nenhuma. Então ela ficava irritada com facilidade, baixava a imunidade, não tinha nutrientes suficientes para o tecido dela, porque ela não comia bem. E o foco dela era emagrecer. Então você pode sim eliminar peso não comendo, mas tem uma maneira muito mais fácil que você não coloca em risco a saúde, que é a reprogramação metabólica. Desde março para cá, nós não fizemos nenhuma reavaliação. Como a Luciana mesmo falou, tem resultado ainda que veio depois. E as viagens que ela fez? Ficou em resort, comeu diferente, tomou algumas coisas diferentes. Às vezes oscila um pouquinho o peso, mas não vem o efeito sanfona. Porque isso que fez a mudança no cérebro dela com relação a entender que tem que se alimentar e não é um vilão, um alimento, leva para a vida toda. Então é uma cliente que em poucos dias, em questão de mais ou menos uns 30 dias, já entendeu o método, já levou para a vida dela, e eu já não preciso mais falar o que tem que ser feito. Ela já aprendeu e já trouxe benefício, então virou uma prática, virou um estilo de vida. Essa é a missão da reprogramação metabólica com as pessoas. Luciana, foi apresentado para você, acredito, uma lista com alguns alimentos que você teria que deixar, que você teria que deixar. Uhum. Você teve alguma dificuldade? Não, eu não tive dificuldade, porque assim, quando o Delson a gente já conversou, ele falou que é importante você já se programar, ter certinho as alimentos, comprar, deixar tudo pronto. Então eu sempre cozinhei para semana, sabe? Então assim, eu fazia os meus lanches, já deixava tudo para facilitar, né? No Isso. congelador, mas assim, a equipe do Delson é ótima, então entra uma nutricionista em contato, você faz acompanhamento, você pode procurá-la a hora que você quiser, chamá-la no WhatsApp ou fazer ligação de vídeo. Ela te passa muitas receitas e também alternativas de cardápio, o que você pode usar. Então, assim, era muito fácil porque passava bolinho para você comer no meio da tarde, panqueca, né? Assim, muita coisa boa. Caldos ela dá também, as receitas. Então, assim, em nenhum momento você passa a apertar no sentido de passar fome. O que você tem que fazer também é ter método, né? Se Isso. programar, deixar tudo sempre certinho. E além da alimentação, tem que fazer caminhada ou tem que correr um pouquinho? Como é que é? Trotinho, né, Deus? No caso da Luciana, como já era bem condicionada, Roberto, para ela manter a frequência cardíaca, para utilizar a gordura como fonte de energia, só caminhando não chegava. Então, teve momentos que ela teve que fazer um trote para chegar na frequência cardíaca. Mas se as pessoas falam assim, eu não consigo correr, eu não posso correr por um problema de joelho, não tem problema, vai fazer bicicleta ergométrica, vai fazer uma esteira, vai fazer caminhando. Então a gente tem bastante pessoas com limitações ortopédicas que não pode fazer dessa forma, mas a reprogramação metabólica não é intensa. O exercício tem que ser de leve a moderado, mas esse trote para a Luciana é leve, diferente de uma pessoa totalmente sedentária e muito acima do peso. Então cada cliente vai ter a sua prescrição individualizada. Então as pessoas podem ficar tranquilas que é possível. Muito bem. E você segue, então, com a alimentação e Sim. fazendo os exercícios aí que são necessários. Tudo. E eu sempre lembro, sempre vem a voz do Delson, assim, pode comer de tudo, mas não exagerar, não deixar transbordar, né? Que a gente teve Isso. essa primeira conversa. Então, assim, ele nunca me restringiu, ó, você não pode tomar uma taça de vinho com seu noivo, não existe isso. Existe você saber se condicionar para não cometer os excessos, né? Para sair do efeito sanfona. Então, é isso que eu achei, assim,
a reprogramação muito, muito importante, porque você foge do efeito sanfona, você aprende, se condiciona a viver uma vida mais saudável. Luciana, você é de Cascavel? Sou de É de Cascavel, Cascavel. Muito bem. E a sua mãe está ali, né? tá É a ali sua mãe que vai falar quietinha. daqui a pouco? É, ela vai dar também o relato dela de como eu Mas melhorei, ela. né, em Ah, casa. tá. Mas ela não está fazendo a reprogramação metabólica? Ela Não não tá, precisa? fugiu da reprogramação metabólica. A gente até tentou, né, Delson? Mas uma Isso. hora ela vai, a gente Vai, consegue vai. uma hora fazer ela entrar. Quem precisa da reprogramação metabólica? Todas as pessoas poderiam fazer, é importante, ou só aquelas pessoas obesas? Não é o caso da Luciana. A Luciana, ela tinha uns quilinhos a mais, indesejáveis, né? E tá se preparando para o casamento. E aí ela achou, é importante, mas ela já via em outros momentos. E as mulheres, elas são mais cuidadosas, né? Elas cuidam mais da beleza. Agora, a reprogramação metabólica serve para aquele que está magrinho, que quer ganhar um pouco de peso também. É para todas as pessoas? Todas as pessoas, Roberto. Nós temos desde pessoas que eliminaram em 90 dias, chegaram, que hoje eu acho que o caso maior de sucesso é em quilos, né? São 36,5 quilos em 90 dias, uma senhora daqui de Cascavel também, de 70 e poucos anos, assim como crianças de 9 anos de idade. Ah, são todas as pessoas que são obesas, que têm sobrepeso? Não, tem pessoas magras, tem pessoas que são extremamente magras e procura para melhorar a carência muscular, porque às vezes nem tem gordura excedente. Nem 1 quilo para eliminar de gordura. Mas tem muita flacidez, acelerou o processo de envelhecimento, que a pessoa não come certo. Então, tem pessoas que me procuram e falam assim, Delcio, eu preciso fazer reprogramação para ter um estilo de vida melhor, eu preciso me cuidar mais, eu quero viver mais e com qualidade. Que nem uma senhora esses dias falou de São Paulo, eu quero ter qualidade de vida. E eu observo que tem pessoas que estão viajando, estão passeando, e eu quero, quando chegar mais à frente, ter condições de fazer isso, só que eu preciso fazer alguma coisa agora. Então, o que que a Luciana fez lá em fevereiro? Teve consciência de que precisa fazer a parte dela e as pessoas precisam fazer a parte dela sempre. Eu consigo orientar e dar a direção, mas quem faz o passo a passo é o nosso cliente. É difícil? Não. Vai ter que fazer mudanças? Vai. Vai em algum momento vai ter que se restringir? Vai ter que se restringir sim. Agora a Luciana, ela já estava liberada para algumas coisas diferentes, alimentação, uma taça de vinho, vida normal, porque a meta dela era muito curta. Então, se hoje ela começasse a reprogramação para o casamento dela, que vai ser em torno de 30 dias, ela chegaria na meta. Só que ela chegaria agora sem acreditar que era possível. Hoje ela sabe que é possível. Só que ela se planejou e começou bem antes. Então hoje ela já está num período de manutenção, com facilidade. Isso ela vai levar para a vida. Então aqueles registros fotográficos que ela vai ter no casamento, vai levar para a vida toda. Então é possível, mas ela realmente deu o primeiro passo e procurou uma equipe especializada para que seguisse com a orientação de forma segura. E é isso que nós fizemos com todos os clientes. A Solange participando aqui, está nos acompanhando, inclusive, pelo YouTube, né? Acompanhando aqui pelas plataformas e visualizando você. Está dizendo aí parabéns. E geralmente, quando casa, às vezes, não é o caso da mulher, mas o homem diz que ganha uns quilinhos depois que casa. Então, bom, a mulher também, em algumas situações? Luciana, então você tem que manter o ritmo depois de Manter casado? o ritmo e fazer o marido também, né? Também. Também quero levar para reprogramação, porque eu acho que fica mais fácil também quando os dois estão Mais em fácil. sintonia, né? E o Questão de que que ele, emagrecer. além de perceber essas mudanças, o que ele falou mais? Porque daí ele tem uma experiência prática, né, em casa, digamos assim, né, já está aí com o casamento marcado, ele vê o resultado, né? Ele tem uns quilinhos a mais, ou alguma coisa que ele gostaria de fazer, ou que você acha que ele deveria fazer? Eu acho em questão de ele saber também comer mais Vê lá o que você vai certinho. falar para não atrapalhar o noivado. Vai que nem acontece com Deus me livre, né? Mas assim, é uma coisa que eu falo sempre pra ele é a questão de comer certo. Isso é Uhum. uma coisa que me preocupa nele, é uma coisa que eu tento fazer e quero levar pra dentro da minha casa, que é essa questão de comer saudável, não passar muito tempo sem comer, evitar também tanta bebida alcoólica, que isso é uma opinião pessoal minha. Eu não acho que Uhum. faz também tanta diferença na vida de uma pessoa, pra mim não faz falta nenhuma. Uhum. Então é isso que eu gostaria que fosse mais cuidado, assim, sabe? Em questão de bebida, às vezes uma porcariazinha ou outra ali que ele come, mas com jeito a gente vai levando, né, junto para fazer a reprogramação. Quando nós falamos de promoção de saúde, Roberto, hoje, inclusive, eu gravei um vídeo, postei na rede social, falando sobre um pouquinho de alguns clientes nos últimos anos que procuraram a reprogramação que estavam em tratamento de câncer. O que é a reprogramação? É um protocolo que a alimentação vão ser alimentos anti-inflamatórios. Então, o objetivo é desinflamar o nosso corpo. E o exercício não é de alta intensidade, então não vai colocar em risco nem vai aumentar a produção de cortisol. Não vai inflamar o sistema pensando em performance. É para a saúde, realmente, para resgatar vidas, né? E essas pessoas procuraram a reprogramação não para emagrecer. Procuraram para melhorar o sistema imunológico. Deixa o sangue mais alcalino,
deixa mais anabólico o sistema, ou seja, o câncer que está ali, ele não vai ter o alimento que é o açúcar, a glicose, para ele se alimentar e evoluir com velocidade. Eu sempre deixo claro que o tratamento que a pessoa estiver fazendo com a medicina tradicional, ela vai continuar, só que a reprogramação ela vai ser uma grande aliada. Lógico que em alguns momentos esse perfil de cliente não vai poder fazer o treinamento, mas quando ele estiver liberado, ele vai fazer a caminhada leve. Então, nós temos vários resultados fantásticos. O que a Luciana fez, o que ela quer que a família dela faça agora? Promover a saúde, fazer um trabalho preventivo. Então, muitas vezes nem é pelo resultado estético. Eu falo sempre a estética vem como um bônus. Melhora a autoestima, melhora tudo, principalmente para o homem, para a mulher independente. Mas o principal objetivo é saúde. E a gente só começa a colocar o peso da nossa saúde, que realmente é importante, quando vem uma doença muito próxima ou para a pessoa mesmo. Que daí ela pensa, eu poderia ter mudado, talvez eu poderia ter evitado. Então, muitas coisas a gente consegue reverter na nossa vida. Só que algumas coisas, infelizmente, a gente não consegue mais reverter, consegue amenizar. Né? Então, esse é o objetivo da... Eu falo do exercício físico, da alimentação saudável, independente do protocolo, muito além da reprogramação. Mas o diferencial é o resultado e a velocidade, e a facilidade de aplicação. A Cleusa de Céu Azul está participando aqui, ela faz uma pergunta para a Luciana. Você falou que fez outras tentativas e não teve o resultado. Você falou sobre O jejum. jejum intermitente, é isso? Tem Pra muita mim, gente não. falando sobre jejum intermitente por aí, Muitas. no Brasil, e algumas com resultado, não é? Dizendo que tem tido resultado. Mas a pergunta dela aqui, depois o Delcio vai comentar a respeito dessa situação, o que isso pode causar no corpo, no organismo da pessoa. É importante a gente levar essas informações com um especialista no assunto. Mas a Cleusa, ela pergunta se você tem sofrido com a reprogramação metabólica. Talvez você até já tenha respondido, mas você sente fome ou sente algum desconforto, algo que de repente você poderia destacar aqui, que é difícil, que exige um esforço? Questão de exigir esforço, assim, na questão de você se programar para fazer as suas alimentações. Agora, dizer assim Essa disciplina a disciplina exige. exige, a disciplina. Tudo que a gente vai fazer hoje vai exigir a disciplina, né? Para a gente ter alguma coisa bem feita, você tem que sim se disciplinar. Mas falar que eu estou sofrendo, não, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa assim que eu tinha muitas dores, até, lembra, eu levei para você, né, Delson, que eu tenho fibromialgia. Então, assim, só melhorou a minha vida. A qualidade de vida é outra, porque eu coloquei mais atividade física, uma alimentação anti-inflamatória. Então, como o Delcio falou, o resto é consequência, questão de beleza, saúde física, mas principalmente a mental também fica em dia em questão de estar assim, não sou mais uma pessoa inflamada, né? Então, assim, menos dores. Então, respondendo a Cleusa, né? Isso. Então, sem dificuldade. E as pessoas, Delcio, vamos falar um pouquinho sobre o jejum intermitente, porque eu vi aqui 3 perguntas e observações que o pessoal disse que tem falado muito desse jejum intermitente, que foi o que disse a Luciana. Ele resolve, mas tem algumas observações que precisam ser feitas, é isso? Sim, o que Ou eu não resolve, ou depende de cada pessoa também? Ele pode ajudar e tem ajudado muitas pessoas, Roberto. A gente não pode assim pensar também que todos os outros protocolos são totalmente errados, porque a reprogramação realmente ela é diferenciada. É diferenciada sim, mas vamos pensar no jejum intermitente. O que a gente faz com o jejum? Os estudos, os artigos que tem já há muitos anos, eles mostram o resultado do jejum intermitente em jovens saudáveis. Então, o que é um jovem saudável? Tem um volume muscular razoável, normalmente não se tem carência muscular e está saudável. E o que as pessoas fizeram com esses artigos? Começaram a replicar. Assim como hoje tem medicamentos que é para o diabético, as pessoas estão utilizando para emagrecer, mesmo quem não tem diabetes. Vai trazer efeito colateral e vai trazer alguns problemas, sim, para a saúde. Todo medicamento tem efeito colateral. Então, só tem que ser tomado realmente se é necessário. Eu falo que assim, emagrecimento e qualidade de vida é com mudança de hábito, alimentação e exercício. E o jejum, simplesmente, você corta a alimentação durante horas, seja com orientação ou não, né? Mesmo com um profissional. Ele faz com que o cérebro entenda que está faltando energia. Aumenta a taxa de cortisol, sistema de defesa, inflama o sistema e fala assim, ó, tem que suprir a necessidade porque esse cara não comeu. E daí ele vai tirar da gordura, porque o depósito, a gordura é armazenada toda vez que sobra, ele manda armazenar para sobrevivência. Só que o cérebro ele entende assim, se eu armazeno essa gordura para sobrevivência, eu não posso tirar tudo de lá. Não pode acabar esse estoque, esse depósito. Eu tenho que deixar um pouquinho. Então eu vou suprir a necessidade com a gordura, mas eu vou diminuir um pouquinho do tamanho do tecido muscular, porque esse indivíduo não está conseguindo ter capacidade de armazenar todo esse sistema, abastecer. É como se fosse um tanque de combustível. Então ele transforma o próprio tecido muscular em energia. Quebra da proteína e transforma em energia. Nós chamamos de proteólise. Então, assim, o que a pessoa perde no jejum? Gordura. Isso é bom, né? Desinflama.
Só que você aumenta a taxa de cortisol e perde massa magra. Esse que é o problema lá na frente. Então, no caso da Luciana, ela já estava num nível que se ela fizesse o jejum, ela ia conseguir duas coisas. Cada vez acelerar mais o processo de envelhecimento, aumentar mais a flacidez, ia baixar a imunidade, não ia ficar contente com os resultados, e essa gordurinha na região abdominal, que era muito pouca, ia continuar. Porque o sistema, qualquer deslize que ela teria, ele vai mandar armazenar. E ele manda para onde? Para a região central, onde estão os órgãos vitais. Então, não sou totalmente contra o jejum, mas depende para quem e quando. Se nós temos uma outra maneira de entregar resultado em questão de 30 a 60 dias, sem passar fome, por que eu devo perder massa magra? Por que eu deixo o meu metabolismo lento? Eu posso reprogramar ele e ter muito mais qualidade de vida. Vou colocar mais uma perguntinha aqui. A Ana, a moça aí é bastante jovem. E para quem é mais velho, para quem tem acima de 60 anos, os resultados são os mesmos ou podem ser parecidos? Vamos colocar um caso que nós tivemos aqui há poucos dias atrás. A dona Neide, que ela vai voltar nos próximos dias, 68 anos. Em 60 dias foram 17 quilos conosco, no suporte da reprogramação. E ela, na entrevista que ela deu esses dias em um outro canal, já chegou a 22 quilos sozinha. Então, é possível. Nós estamos falando aqui de uma pessoa jovem que precisava pouco resultado de emagrecimento. Os maiores objetivos eram outros, promoção da saúde e prevenção. Mas no caso da dona Neide já foram 22 quilos com a reprogramação e já deram mais ou menos 5 a 6 meses. Ela volta agora para dar o testemunho da manutenção e ela continua magra. Então é possível. Nós atendemos pessoas já acima de 80 anos de idade. Essas pessoas procuram emagrecimento? Procuram também. Melhora a autoestima? Também melhora. Então é possível qualquer idade. Nosso tempo acabou, precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Delson, onde as pessoas te encontram? Roberto, para me encontrar pode ser pelo telefone 45 99912 4027 ou Delson Broliato no Instagram. E eu gostaria de agradecer a oportunidade sempre aqui na CBN, esse espaço, a Luciana pela confiança no método e não posso deixar de agradecer a dona Marina também por ter ouvido uma entrevista, falado para a filha, sentiu a necessidade e confiou no nosso trabalho em entrevistas que nós passamos aqui, orientações, e hoje a filha dela tem resultado e quem sabe amanhã ou depois ela também vem para o protocolo. Indiretamente ela já faz alguma coisa com certeza, porque essa ambiência que você muda, quando uma pessoa faz a reprogramação, você muda outras pessoas ao redor com o tempo também. Isso faz a diferença. Obrigado mais uma vez. Luciana, esse é um espaço de prestação de serviços aqui da Rádio CBN. A gente agradece também pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento de estar aqui conosco, contando um pouco da sua experiência e sucesso aí em todas as suas ações, Muito além obrigada. desse objetivo alcançado, também no casamento. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até a próxima. Luciana Berti, também participando, juntamente com o Delcio Broliato, no quadro Reprogramação Metabólica desta quinta-feira.